Buenas pessoal, tudo bem? Vamos lá hoje para mais um vídeo sobre o nosso contrato de milho. Hoje sexta-feira, enfim sextou, sexta-feira 11 de setembro, são exatamente 17 horas 25 minutos. Apesar de ser sexta, né, uma data que lembra nosso 11 de setembro de 2001, nosso não, lá nos Estados Unidos, mas foi uma data que marcou o mundo inteiro, né, uma data muito boa. Mas enfim, vamos falar do que a gente gosta, vamos falar do mercado financeiro, falar sobre o milho. Deixa eu mudar a tela aqui. Beleza? Bom, o milho hoje deu uma boa de uma subida, né? Fechou aí a 1,79% de alta. Ele vem, de novo, né, continuando aquele movimento. Eita, deu tilt aqui. Ele vem no gráfico semanal, ele fez um forte movimento de alta, depois deu uma corrigida, mas com fundo agora está querendo romper para cima, ou está dando tendência que vai romper para cima. No diário também, né? Veio, fez um topo duplo, caiu, subiu um pouco, voltou e agora está rompendo para cima de volta. Então está marcando esse rompimentozinho para cima aqui. E nos 120 minutos, o milho veio, cortou média móvel de 80 para baixo, cortou para cima, encontrou um suporte na média e voltou a subir. Ou seja, está marcando que pelo menos ele vem testar aqui essa região aqui, o topo aqui de cima, bem provável esse topo mais alto. Claro que aqui deve encontrar uma resistência boa, deve encontrar bastante ordem de venda aqui, então aqui é normal ele dar uma balançada boa. Mas bem provável que ele venha pelo menos testar esse topo aqui em cima. Beleza? Esse topo aqui talvez seja uma resistência, então talvez ele ainda caia, chegue por aqui e suba mais um pouco. Então esse seria o nosso milho. Mas o vídeo de hoje não é só isso, o vídeo de hoje tem dados, tem notícias, eu gosto sempre de trazer um pouco de dados e mesclar, né, a análise fundamentalista com a análise técnica, porque, deixa eu só voltar para mim aqui, porque eu sempre falo que não adianta esse negócio de ficar brigando, eu sou analista técnico, eu só olho o gráfico e não olho nem o nome do ativo, só vou no gráfico. Beleza, é uma forma de operar, mas eu acho que os dois métodos respondem perguntas diferentes, né? O análise fundamentalista define se pode, se não pode, o porquê e qual ativo, enquanto a análise técnica responde quando. Eu quero entrar no ativo porque a empresa dá lucro, porque eu acredito na empresa, porque eu quero me tornar sócio, eu vou olhar balanço, vou olhar tudo, vou estudar aquela empresa. E a análise técnica vai me dizer quando que eu devo entrar, quando que é o melhor momento. Certo? Então acho que os dois trabalhando juntos funcionam. E nas commodities também. Quando o milho sobe, quando o milho cai, é legal a gente entender o porquê dessa subida, dessa descida, assim como boi, café, petróleo, qualquer outra commodity. Então, o que trouxe aqui? Hoje foi um dia bem importante para o milho, não só para o milho, mas para as commodities agrícolas, de grãos principalmente, que saiu o relatório da USDA. Para quem não conhece, deixa eu puxar para cá. Aqui. Ó, esse é o relatório da USDA, que é o United States Department of Agriculture. É um reporte mensal, que eles largam todos os meses, sobre a produção de agricultura, né? Produção agrícola. Produção de agricultura é boa. A produção agrícola. Nossa, eu tô falando sozinho, não tá aparecendo. Aqui, agora sim. A produção agrícola no mundo. Então é um relatório aí que tem lá suas 42 páginas, quase 50 páginas, fala de tudo aqui, ó. Milho brasileiro, fala detalhe por detalhe, fala questão de projeção, fala questão de temperaturas, clima. É um relatório assim extremamente completo, é o mais completo deles e é levado muito a sério pelos investidores no mundo inteiro, né? Então vale a pena dar uma olhada. E, claro que eu não vou explicar folha por folha, eu vou trazer o que nos interessa. O que nos interessa desse relatório aqui, de antemão? Nos interessa isso daqui, ó. O milho
Nos Estados Unidos, a safra, agora estão começando, né, a safra 2020-2021 lá, a safra projetada, o relatório deles saiu que é menos 2,47%, ou seja, houve uma queda na produção do milho, certo? E a demanda também reduziu, ok? Então se caiu a produção, reduziu a demanda, beleza, vai continuar no 0 a 0, mas não, a safra diminuiu mais do que a demanda, ou seja, quanto maior a safra, mais milho tem no mercado. Quanto maior a demanda, menos milho vai ter no mercado, porque mais gente vai precisar de milho. Então a demanda caiu, mas a safra caiu mais, ou seja, a tendência é que o milho fique um pouco mais escasso. E no mundo, os estoques de milho do mundo reduziram 3,36%, ou seja, também o milho tende a ficar um pouco mais escasso. Então, esses três dados aqui nos dizem que a tendência, pela lei da oferta e demanda, é que nos próximos meses, semanas, e a tendência, pelo menos no próximo mês, né, como esse relatório é mensal, é que tenha uma certa escassez ainda leve de milho no mercado e, com base nisso, os preços tendem a subir. Isso aqui não é regra, não é eu que estou dizendo, é o que está escrito no relatório. Já no Brasil, a safra teve um aumento, né, de 2,72% e a exportação também aumentou. Então vai fomentar o mercado de milho aqui no Brasil. Beleza? Então esse já é um dado bem interessante que a gente tem em mente aqui para quem opera swing trade, que nem eu e como eu acho que deve ser, que a tendência é talvez os preços subirem nas próximas semanas ou nos próximos meses. E o que aconteceu quando saiu esse relatório hoje às 2h30, se não me engano? Lá nos Estados Unidos, deixa eu puxar aqui o TradingView, deixa eu só puxar esse aviso aqui. Olha aqui, o que aconteceu com o milho hoje? Deu uma boa de uma puxada, subiu também mais de 1% lá fora, rompendo esse topo aqui, né? Na verdade esse topo já tinha sido rompido ontem, mas hoje ele deu uma sambada aqui embaixo e marcou, confirmou o rompimento desse. Ainda não confirmou, para confirmar é preciso fazer um pivô, encontrar uma resistência aqui e aí sim romper de volta. Aí ele confirmou esse topo rompido. Então, ainda falta a confirmação desse topo aqui rompido, mas mostra o que? Se a gente olhar aqui no movimento grande, olha, tem um grande W aqui. E isso na análise técnica tende a fazer o milho voltar para cá. Obviamente que isso ainda vai sambando muito tempo aqui, mas talvez seja um forte indício de que o milho nas próximas semanas, meses, ou pelo menos mês, a tendência é de alta. Beleza? Então, esse foi o dado do milho hoje. Então, a gente tem dado, a gente tem esse dado saindo lá dos Estados Unidos, tem os gráficos, tem o milho lá fora. E do Brasil, obviamente, foi o que aconteceu. Se a gente voltar para um tempo gráfico menor aqui, 60 minutos do milho, a abertura está aqui, ele abriu do 0 a 0, ficou no vai não vai. Quando saiu o dado lá aqui às 2 horas da tarde, que é esse candle aqui, o candle das 14, já confirmou para cima, lá fora puxou e o milho deu uma puxada para cima. Beleza? Já o nosso Ibovespa também tem algo bem interessante. Nosso Ibovespa, se eu colocar no gráfico diário, olha aqui o Ibovespa. Ele está nessa congestão que eu já venho comentando há muito tempo e ele está parado em cima da média móvel de 80. Então esse é um ponto bem importante do Ibovespa e é um ponto decisivo. Se ele bater aqui e voltar para cima, ok, beleza, volta para o 0 a 0. Agora, se ele perder esse fundo segunda-feira e cair, a nossa próxima resistência aqui, 82 mil pontos. E aí nós temos aí 12% de queda. A mais provável que ele dê uma sambada aqui também, que ele pare um pouco aqui, 87 mil pontos, estou no 37, 7% de queda. Aqui 92 também, 4, 5% de queda, também talvez dê uma parada por aqui. Mas enfim, a tendência perdendo aqui começa a virar para baixo e aí o Ibovespa pode fazer uma certa pernada aqui para baixo.
Então é um ponto bem perigoso. Quem está investindo em ações e outros ativos também tem que ficar de olho, porque pode dar uma despinguelada aqui e ele dá uma balançada forte para baixo. Até porque, colocando, por exemplo, um gráfico semanal, a gente vê que olha a quantidade de candles que nós temos aqui de indecisão, candles de lado. O Ibovespa sem volatilidade nenhuma, vai e volta, vai e volta, vai e volta e não sabe para que lado vai. Então ele está praticamente parado, parou o vento aqui. E geralmente quando isso acontece, sempre não é regra, mas geralmente quando isso acontece, há um movimento forte depois disso. É só a gente olhar para março e a gente vê aqui, ó. Olha essa consolidação que a gente teve aqui, né? Essas últimas 3 semanas aqui abriu e fechou no mesmo lugar praticamente. E teve uma consolidação forte aqui em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Foi onde o Ibovespa deu essa travada e aí, quando rompeu, veio o coronavírus e rompeu violentamente. Pode romper aqui e vir para baixo? Pode romper. No semanal, ele ainda está um pouquinho longe da média, então bem provável que ele talvez venha testar essa média aqui. Então nós temos aí 2, quase 3% entre o fechamento de hoje e a média, né? A média hoje é 80 no gráfico semanal. Mas lembrando que o gráfico semanal ele ainda é uma tendência de alta com uma correçãozinha aqui e está tranquilo ainda. Já no diário, o Ibovespa está nessa tendênciazinha de alta aqui e ainda o gráfico, a média móvel lenta está para baixo. Se ela cruza aqui e romper essa aqui, é o mesmo padrão que a gente usa de rompimento de média, né? Cruzamento de média, só que para baixo. Então, não é hora de comprar e nem vender Ibovespa. Eu ficaria um pouco de fora agora, ficaria mais de olho em tentar reduzir a exposição quanto a ações. Claro que aí cada caso é um caso, mas boa parte das ações são muito parecidas com o gráfico do Ibovespa, principalmente ações do mercado da parte financeira, bancos, o próprio índice o índice financeiro, né, que é o IFNC, que já é quase igual ao Ibovespa. Mas beleza, então era isso. O milho lá fora já mostrei dados do relatório. Eu vou deixar o link para vocês lerem o relatório, né, para baixar o relatório lá direto do site deles. Vou deixar o link na descrição. Então quem quiser passar um bom café, sentar domingo de manhã e ler o relatório, também serve. É bem interessante, é bom que a gente aprende bastante coisa sobre o mercado, sobre a parte agrícola, é bem legal. Tem muita coisa mesmo. E quem gostou, né, não se esquece, dá um like, se inscreve no canal, compartilha. Isso faz com que o vídeo seja mostrado para mais pessoas, crie engajamento no vídeo. E eu acho que isso só tende a crescer, tende a melhorar para todo mundo. A minha ideia é trazer esses dados sempre, né? Quanto mais dados eu trouxer, eu acho mais interessante. E era isso. Beleza? Então, se inscreve, curte, compartilha, mostra para os amigos, mostra para o pai, para a mãe. Meu pai mesmo, agora virou um investidor de bolsa. Meu pai não estava... Era o famoso cara da poupança, que era contra bolsa, que bolsa é só ilusão. Agora criou uma conta na corretora e está investindo em bolsa também, porque a poupança não paga mais nada. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos também falando de muitas coisas sobre milho, explicando como é que funciona toda a ideia do milho, dos contratos, os vencimentos, as rolagens de contrato, os padrões. Eu gosto muito de fazer teste, pegar o Excel, pegar dados e comparar com os outros anos, o que aconteceu naquela semana, naquele mês, quando o mercado ficou de lado, que nem eu falei do Ibovespa. Uma coisa interessante, vou botar aqui, ó, Ibovespa, olha aqui por esse indicador de banda de Bollinger, ele mede o quão estreito tá as bandas de Bollinger. Para quem não sabe, a banda de Bollinger é um indicador que quanto mais estreito ele tiver, ele mede basicamente a volatilidade do mercado, né? Então, quanto mais estreitinho, menor a volatilidade, e quando ele começa a aumentar a volatilidade, ele começa a abrir para um lado ou para o outro, que a gente fala a boca de jacaré.
ou abre para baixo quando está caindo, ou abre para cima quando está subindo. E a banda de Bollinger, ele está aqui nos números mínimos aqui, já históricos, quase praticamente nunca teve tão baixo que a gente está agora. Ou seja, a volatilidade, o Ibovespa ele veio, fez esse movimento e agora está paradinho, 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 não se mexe. Ou seja, a tendência é a hora que mexer ele fazer um bom movimento, seja para cima ou seja para baixo. E isso é uma coisa que a gente pode esperar aí pelas próximas 2, 3, 4 semanas, pelo menos nesse mês ou talvez no próximo mês ele tende a dar uma balançada. Beleza? Então, valeu pessoal, um abraço, brigadão, tudo de bom, bom final de semana a todos. Pretendo largar mais vídeos aí durante o final de semana e também durante a semana. A ideia é colocar bastante vídeo, qualquer coisa, deixa um comentário, comenta, pergunta, fala se ficou bom, se ficou ruim, sugestão. É só comentar que eu respondo. Valeu, brigadão, um abraço e tchau!